na lição de número 14 da EBD, essa lição que tem por tema Aprovados por Deus. E nós estamos em Tito, capítulo 1, versículo 5. E está escrito assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Na realidade, vamos lembrar aqui que Creta era uma comunidade, que tinha algumas características. Era uma comunidade em que havia grupos distintos e grupos, extremamente desorganizados. Homens e mulheres que não estavam vivendo uma vida cristã adequada. E Tito, então, tem que colocar essa casa em ordem. E aqui deixar bem claro, nesse versículo, que ele tinha duas missões, Ele tinha dois objetivos bem claros com aquela comunidade. Primeiro, organizar, Organizar as coisas, colocar as coisas em ordem. E como a organização é importante na vida da gente, Como é bom ter uma casa organizada, uma vida organizada, as nossas contas, o nosso dia a dia. Nós precisamos de princípios, nós precisamos de organização, As coisas fluem melhor. E aqui deixa bem claro, que a casa de Deus, a igreja, as pessoas quando estão reunidas, elas têm que também passar por esse princípio básico, o princípio da organização. E a outra coisa importantíssima aqui, que Tito tinha que fazer, é formar líderes, formar pessoas para ajudar, para exortar, para ensinar. Então, a missão dele ali não era fácil. Mas Tito tinha uma característica muito clara, Ele era aquela pessoa determinada, aquela pessoa firme e aquela pessoa que sabia lidar com adversidades. Aquele filho de Paulo, que tinha essa característica, Ele gostava de um desafio. A gente percebe isso, que Tito era uma pessoa que sabia lidar com conflitos e sabia lidar com situações assim, situações tão adversas. E quando a gente fala, em organizar, a gente tem que tomar modelos, a gente tem que tomar como exemplos, Em nossa vida é assim, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão caminhando bem, a gente procura modelos, a gente procura exemplos. E lá em Hebreus 11, nós temos vários modelos de homens e mulheres que são o quê? Aprovados por Deus. Vamos ver alguns desses exemplos, que está lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, ou seja, nessa galeria de homens e mulheres que tiveram as suas vidas aprovadas e que são exemplos para a gente até hoje, 2022. Primeiro a gente vê Abel, Abel, ele ofereceu o melhor, Ele ofereceu o quê? O que ele tinha de melhor. O produto do seu trabalho, o que veio em primeiro lugar, ele separou para Deus, E isso é claro que gerou um sentimento negativo no irmão dele, mas ele ofereceu o melhor. Segundo exemplo que a gente vê, Enoque. E quando a gente vê o personagem Enoque, quando a gente fala que Enoque andou com Deus, significa que Enoque tinha o quê? Intimidade, Era aquela parceria, aquela situação. No dia a dia, ele refletia o amor de Deus, Porque Deus estava com ele, Deus era parceiro, eles estavam ali totalmente conectados. Outro herói, outro homem aprovado por Deus, Noé, Eu sempre quando eu vejo, falo o nome de Noé, lembro a figura de Noé, eu imagino Noé vivendo num momento, numa situação que devia ser uma seca, um período sem chuva, construindo uma arca. A arca não era um barquinho qualquer, ela tinha uma grande proporção. Ele recebeu um ensinamento, ele recebeu uma ordem, faça uma arca,
E quando ele recebe aquela ordem, eu imagino que ele deve falar assim, Senhor, é comigo mesmo? Sou eu que tenho que fazer isso? Isso é para mim? Né? Mas na realidade, né, apesar de no primeiro instante ele deve ter achado muito engraçado, mas Noé fez, Noé obedeceu. Mesmo, né, todo o seu dia a dia, as pessoas questionando, né, ele deve ter sido vítima de bullying, né? As pessoas falando, ah lá o construtor de arca, né? Ah lá o construtor de barcos. Ele com certeza ele passou por situações adversas, mas ele obedeceu. E Abraão, né? Abraão também, que é um exemplo de confiança, né? Que ele tem como característica a confiança. Ele saiu da terra dele, do local onde ele estava, ali na sua zona de conforto, no local onde ele tinha tudo, e ele foi sem rumo. Ele não tinha uma direção. Vá que eu tenho um lugar para você. Esse não é o seu lugar. Saia daqui e eu vou te mostrar o caminho. Então esses são os exemplos de homens aprovados por Deus. Homens que têm como característica, né, principal a fé. E lá em Hebreus 11:6 está escrito o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé sempre. E quando a gente vê aqui que a missão de Tito era formar líderes, era naquela comunidade, né? E pensando pessoas para poder lidar com situações tão distintas, né? A gente vê que um líder, né? A pessoa que está na liderança das nossas igrejas, ela tem algumas características, né? E Paulo, nas suas cartas, ele destaca essas características. Como é o homem que ocupa uma posição de liderança? Como é a mulher que tem uma posição de liderança na igreja? Né? Primeira característica que a gente sempre vê nas cartas, ele é um homem ou uma mulher de família. A família é a base dessa pessoa. Ele tem na família, né, a sua rocha. Né? Ele é um homem e uma mulher, né, voltado para a família. Como é esse homem, como é esse líder, né, que Tito tinha que formar? Ele tinha que ser hospitaleiro. Ele tinha que o quê? Receber. Ele tinha que acolher, né? A questão de empatia, né? Ele tinha que colocar no lugar da pessoa e receber aquela pessoa. É um amigo do bem, né? É um amigo da verdade. Uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe o que lidar com as crises. É uma pessoa que ele tem decisões firmes. Né? É uma pessoa que a justiça é a sua marca registrada. Nós temos algumas marcas e nós deixamos marcas por onde quer que a gente passe. E o homem que está numa liderança, a mulher que está numa liderança, a mulher que tem um destaque, né? É uma mulher justa ou justo, né? E é um homem, uma mulher consagrado a Deus, né? É um homem e uma mulher que tem uma vida cristã, né? No exercício da sua vida cristã, né? Tudo e todos podem ver o amor de Deus. É como se essas pessoas, né? Esses homens e essas mulheres fossem a Bíblia ambulante. As pessoas podem ver nas suas práticas, no seu caminhar, no seu falar, a Bíblia, né? É como se essa pessoa fosse mostrando o que é a Bíblia. É um homem, uma mulher que domina a si mesmo. Uma pessoa que ela tem um certo controle das emoções. É claro que são características difíceis, mas são características em que a gente tem que sempre centrar, principalmente quando essas pessoas estão sendo escolhidas. E um homem, uma mulher de Deus, o homem que está em liderança, a mulher na liderança, é uma pegada à verdade. A verdade é sempre a tônica da sua vida. E esses líderes, né, são pessoas capazes de quê?
ensinar, encorajar, né? São pessoas que sabem, né, o que deve ser feito. E aí, meus queridos, quando a gente vê nesses líderes, a gente vê nessa organização da igreja, a gente sempre lida com obstáculos, a gente sempre lida com falsos mestres, com falsas doutrinas, com situações como a gente está vivendo atualmente, né? A Bíblia sendo interpretada de uma forma que não é que está lá no seu original, né? Versículos e mais versículos são pinçados, né? São tirados do seu contexto, e esses versículos são interpretados para satisfazer a vontade das pessoas. Então, a gente vai ver que nesses líderes, né, são pessoas capazes de quê? De lidar com essas situações, de falar a verdade e de pegar a Bíblia e tomar a Bíblia como a base de tudo, como a base de todos, para a solução de todos os conflitos. E lá em Provérbios 4, versículo 14, diz o seguinte: não entre pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Então, esses líderes, essas pessoas que estão aí ocupando esses cargos, né, são pessoas que têm o quê? Elas procuram trilhar o caminho do bem. E, para terminar esse nosso primeiro momento, né, a gente vai pegar, né, a gente vai ler lá no Salmo de número 1, e a gente vai ver como é um homem, né? Como é esse homem justo, como é esse homem, né? Como é esse homem aprovado por Deus, como é esse homem ou mulher que tem, né, a sua vida cristã, né? Ela pode ser passada por um crivo, as pessoas podem olhar na vida dessas pessoas e identificar homens e mulheres consagrados a Deus. Então, lá no Salmo de número 1, diz o seguinte: bem-aventurado, feliz. Quem é o homem aprovado por Deus? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, os seus companheiros, o seu dia a dia, né, são pessoas voltadas para a verdade. São pessoas que estão conectadas com a palavra de Deus. No versículo 2 diz o seguinte: antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, na leitura da Bíblia, na comunhão. E na sua lei medita dia e noite. Então, é uma pessoa consagrada, é uma pessoa que separa um tempo, né, para a leitura da Bíblia. E aí o versículo 3 diz o seguinte: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Ou seja, onde esse homem está, onde essa mulher está, ele dá frutos, né? Ele mostra a verdade, ele mostra que realmente é um filho de Deus. O versículo 4 diz o seguinte: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, são pessoas, né? A pessoa que não crê, não está conectada com a palavra de Deus, é como, né, uma folha solta no vento, né? Ou seja, é levada de um lado para outro, né? As doutrinas vão aparecendo, as falsas doutrinas, e essas pessoas são levadas, né? Porque elas não têm uma base, elas não estão conectadas com a Bíblia. E, continuando, diz o seguinte: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aqui o versículo 6 diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas o caminho dos ímpios, o que acontece com ele?
perecerá, não sairá vencedor. E que a gente possa ter sempre esse salmo como verdade em nossa vida, né? Que o ímpio, ele realmente não vai prevalecer, né? Esse homem que não está conectado com a palavra de Deus, esse homem que não é aprovado por Deus, no tempo certo, às vezes esse tempo até demora, ele não vai subsistir, ele não vai vencer. E aí, né, no nosso segundo momento, no nosso momento musical, nós vamos ver o hino 159 do cantor cristão, que é A Minha Oração. E esse hino começa o seguinte: dirijo a ti, Jesus, minha oração. A ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Vem já, meu Deus. Vamos então para o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. E vamos agradecer a Deus, porque estamos vivos, né? Estamos aqui no ano de 2022. Passamos por tantas lutas, por tantas tribulações e ainda estamos vencendo, né? Ainda estamos passando. Mas Deus tem nos dado, né, o consolo e o conforto em cada dia. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos líderes, pelo nosso presidente, por aquelas pessoas que estão relacionadas com as leis, né? Para que sejam leis mais justas. E nesse momento nós precisamos clamar pelo nosso país. Nós vivemos momentos difíceis, né? Economicamente, politicamente. Então vamos clamar pelo nosso país. Vamos orar, meus queridos, pelos profissionais da saúde. Essas pessoas que estão aí na linha de frente dessa pandemia. Pessoas que têm mostrado cansaço. Muitos estão cansados, desanimados. Vamos orar por essas pessoas que estão lidando aí, né, com essa pandemia. Vamos orar pelos nossos missionários. Os missionários da nossa igreja, né, que nós temos famílias missionárias. Vamos orar pelos missionários de Minas, do Brasil e do mundo. Essas pessoas que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Vamos sustentar em oração essas pessoas. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, né? Pelos nossos ministérios, pessoas que estão ocupando cargos e pelas pessoas que estão, né, sendo tocadas também, né? Sendo tocadas para ocupar cargos também, ocupar posições de liderança. Vamos interceder para isso e para que outras pessoas também possam se sentir, né, tocadas para ocupar cargos e levar avante essa missão. Vamos orar pela sucessão pastoral, né? Vamos orar pelo pastor e pela sua família, para que Deus esteja abençoando esse homem de Deus, ele e a sua família. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando, pelas pessoas que estão tendo dificuldade, para que Deus possa estar abençoando. Nós temos pessoas desempregadas, né?
é uma das consequências dessa pandemia que já se arrasta por tanto tempo. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, pelo Gilmar e pela sua família, para que Deus possa estar abençoando esse homem de Deus, né? Esse homem que foi selecionado, que foi chamado, e para que ele possa, né, executar essa tarefa tão difícil que ele dá com as finanças da melhor forma possível, de uma forma clara, de uma forma transparente. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, pelas pessoas que cuidam dos idosos, que cuidam dos enfermos, para que essas pessoas também possam se sentir fortalecidas. E, meus queridos, vamos orar sempre pelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que estão se sentindo sozinhas, pelas pessoas que ainda não retornaram ao convívio dos irmãos, para que elas sejam tocadas e que a nossa igreja possa crescer e multiplicar para levar adiante a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e a todos uma boa semana. Uma vida de paz em Cristo requer um coração cheio de louvor e gratidão. Façamos isso neste momento cantando Ele exaltar. Vamos ficar de pé, então, para melhor louvarmos o nosso Deus. Exaltado no céu.
de pé, façamos essa leitura responsiva. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei e louvar teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. No Senhor o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amém? Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração. Eu me alegro em ti. Ainda que muitas das vezes as circunstâncias sejam contrárias, todavia nós podemos nos alegrar no Senhor. Amém?
Amém? Que bom a gente saber que nós podemos confiar. Podemos sentar, irmãos, em um Deus que pode todas as coisas e é o nosso refúgio em todo tempo. Amém? Façamos esse recitativo bíblico. Senhor, todos, Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Vamos fazer esse momento de intercessão, de contrição, intercessão. Vamos continuar orando pelos enfermos da nossa igreja, por esta situação, para que Deus continue a nos livrar, a nos proteger. Enquanto Gilmar toca uma canção, nós fiquemos em espírito de oração. Logo após, eu pedir que o Tiago faça esse momento de intercessão. Mais de Cristo, os irmãos terão a oportunidade de devolver seus dízimos e ofertas. A irmã Regina vai estar nos conduzindo neste momento. Meus queridos irmãos, quando eu estou perto de Tiago, eu sinto um complexo de inferioridade, não sei porquê, toda vez que ele passa perto de gente, né, Tiago? Por favor, aquele Tiago, vem aqui. Tiago é nosso missionário ali na Cristolândia de Betim, tem feito um trabalho excelente ali com aqueles que estão, né, internos e recolhidos, né? Com certeza ele terá mais detalhes para informar para todos nós. Às vezes eu tenho recebido os informativos, né, dele e tenho compartilhado com os irmãos através do grupo da igreja. E a nossa oração, Tiago, é que você possa conseguir realmente vencer essa batalha com aqueles que estão ali, né? Eles estão sendo tratados, né, física e espiritualmente também, principalmente espiritualmente. E que Deus possa cuidar de você, com toda a sua querida família aqui presente, né? Ali naquele ministério tão bonito. Deus abençoe vocês nesse trabalho. Amém? Bom dia, queridos e queridas. A graça e a paz. Amém? É sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos.
irmãos, poder cultuar ao Senhor com os irmãos, poder também estar pessoalmente trazendo para os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito lá em Betim, né, no campo missionário. De fato, a gente tem buscado participar os irmãos o máximo possível com as informações, com os desafios, com as vitórias, né? Os irmãos de alguma forma têm acompanhado a nossa luta, né? A nossa peleja, mas também os irmãos têm visto o quanto Deus tem nos abençoado, né? E nessa manhã, a convite do irmão Valdir, é um prazer estar aqui com os irmãos para poder compartilhar também uma porção da palavra do Senhor. Por isso eu quero, antes de tudo que irei falar, convidar os irmãos a sentados aqui como estão, a orarmos mais uma vez ao Senhor. Pedimos que Ele possa falar aos nossos corações da forma que lhe convém. Amém? Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor por esse dia mais uma vez. E nesse momento, Pai, queremos suplicar ao Senhor a direção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, para que, ao compartilhar aquilo que o Senhor tem feito ali em Betim, o Senhor também possa falar conosco por meio da tua palavra, a fim de que sejamos, ó Deus, edificados e possamos, ó Deus, continuar servindo ao Senhor da melhor forma possível. Agradecemos ao Senhor por esse dia, no nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu não sei se quantos dos irmãos têm acompanhado aí as nossas mudanças, né? A irmã Regina compartilhou e ficou espantada, mas até setembro do ano passado, a Cristolândia de Betim havia passado por uma transição essa que estávamos ali atuando com o público feminino, né? Estávamos ali com acolhidas e trabalhamos por 6 anos com homens, e aí em dezembro de 2020 nós mudamos uma questão de diretriz da junta, damos ali o perfil, começamos a trabalhar com mulheres, mas por N motivos o trabalho não continuou com as mulheres. Nós tivemos ali uma baixa muito grande das nossas acolhidas, né? A demanda de mulheres é muito inferior à demanda de homens. Só para que os irmãos tenham uma noção, o número de homens que procuram, que necessitam ali de tratamento, é 90% maior do que de mulheres. Então a gente conseguiu enxergar isso na prática, né, atuando aqui em Betim, com um número bastante reduzido com mulheres, e mulheres têm particularidades que demandam de mais atenção. E quando fala-se de mais atenção, fala-se de equipe, uma equipe muito maior. E nós tivemos também uma baixa na nossa equipe. As nossas radicais que estavam atuando com a gente adoeceram, né? Estão de licença médica, e a gente então ficou desguarnecido no que tange aí a equipe. Então, quando foi em setembro do ano passado, a coordenação do estado da Cristolândia aqui em Minas resolveu então fazer com que a Cristolândia Betim voltasse a ser uma unidade masculina. Mas nós nos tornamos unidade masculina um pouquinho diferente do que a gente era antes. Porque antes nós trabalhávamos com aquilo que a gente chamamos de fase 1 do projeto Cristolândia, que é a fase onde nós recebemos as pessoas e damos os primeiros passos com ela nessa caminhada de discipulado. Um período aí de 6 a 8 meses de trabalho. Depois que são direcionados para a fase 2, onde é feito o trabalho da reinserção social, que pode demandar aí de 6 a 12 meses. Hoje o Betim ficou responsável por fazer essa fase 2. Hoje nós estamos agora trabalhando com a reinserção social. Eu falo que é tão
árduo quanto a primeira fase, porque a primeira fase eu brinco que é a fase do tirar os carrapichos, né? São aquelas pessoas que chegam cheias de comportamentos que precisam ser trabalhados e precisa de muita insistência, de muita dedicação, de muita perseverança, de muito amor, de muita paciência, de muito. E agora na fase 2, onde esses carrapichos foram tirados, onde essas mazelas foram minimizadas, eles precisam então agora ser redirecionados à sociedade, eles precisam começar a ser introduzidos na comunidade cristã, né? A gente começa a entrar em contato com igrejas parceiras para receber esses acolhidos conforme a localidade onde eles estão inseridos. Por exemplo, se nós tivermos um acolhido que reside em Sabará, a gente vai olhar uma igreja próximo da residência dele, que seja parceira, né, que seja da convenção, e a gente vai fazer essa aproximação, a fim de que ele possa ser ali acompanhado, né, dado continuidade a esse processo aí de discipulado, de crescimento e amadurecimento na fé. Assim também a gente busca a capacitação desses nossos acolhidos. Então a gente tem constantemente visado aí a formação tanto escolar, né? Recentemente a gente havia divulgado nas redes sociais a necessidade que tínhamos de comprar um curso de capacitação para eles, para que eles pudessem terminar o ensino médio. Hoje, não sei se os irmãos têm conhecimento, o governo disponibiliza de uma ferramenta chamada de Enseja, que é uma maneira daqueles que, maiores de 18 anos, não tiveram oportunidade de concluir seus estudos, possam realizar uma prova de proficiência, provando o conhecimento e assim então conseguir o diploma de ensino médio. Só que para provar que conhece tem que saber, e para saber tem que estudar. Então a gente buscou várias ferramentas na internet e conhecemos um curso que a gente vem trabalhando desde 2018 com esse curso, e a gente então ofereceu para os nossos acolhidos essa oportunidade deles estudarem de forma remota e contínua, né, todos os dias, a fim de que eles estejam preparados para que no mês de agosto eles possam então realizar as provas do Enseja e ali então terem o certificado de conclusão do ensino médio. Nós tivemos uma experiência em 2019 muito positiva no que tange a isso, porque nós tínhamos na época 14 recolhidos, e desses 14, 8 foram fazer a prova do Enseja. Na época a prova do Enseja, se não me engano, foi em novembro, e desses 8, 7 foram aprovados completamente. Esse único que não foi aprovado, ele não foi aprovado em uma disciplina, então ele poderia retornar no ano que vem para fazer só uma disciplina. Então as demais matérias ele já havia sido eliminado. Então isso foi uma bênção, foi uma oportunidade muito grande para eles, e a gente preocupa com isso, né, no que diz respeito a todo esse processo de formação. Além também de buscar parcerias com empresas, para que a gente possa então estabelecer o vínculo empregatício, fazer com que eles saiam de lá trabalhando, aprendam a lidar com suas finanças e deem continuidade à sua vida totalmente transformada diante da realidade em que viviam. Então esse é o processo que hoje a Cristolândia, especificamente a fase 2 do projeto, tem realizado, e a gente busca fazer na direção do Senhor, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Sendo assim a forma como buscamos atuar, eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã uma reflexão que é extremamente pertinente a essa dinâmica de trabalho nosso, e que na verdade não é uma dinâmica de trabalho da Cristolândia em si, é uma dinâmica do reino de Deus. É algo que a igreja que faz, né? A Cristolândia ali é um mero instrumento da igreja para que isso possa acontecer. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã essa reflexão
cujo título se chama Vivendo a Paz por Meio da Misericórdia. E quando a gente fala de viver a paz, nós sabemos que a vinda de Cristo, o seu Evangelho, ele promove e estabelece o reino de Deus nas nossas vidas. E o reino de Deus é o reino de paz. É o reino que nos ajusta, porque a gente, por mais que tenhamos os recursos naturais necessários, mas se a gente não tem Deus, se a gente não tem o governo dele na nossa vida, se a gente não tem a sabedoria que vem do Senhor, se a gente não tem o discernimento, se a gente não tem a orientação, a gente ainda continua desnorteado. Como diz a própria palavra, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Portanto, o reino de Deus é estabelecido para que se viva a paz que Cristo nos propõe. Paulo, ele é um dos autores que vai mais apontar evidências práticas de se viver o reino de Deus. Em vários textos paulinos, a gente encontra elementos a qual a igreja precisa observar e viver, colocar em prática, que condizem com a realidade do reino de Deus. E eu queria nessa manhã compartilhar com os irmãos esse texto que encontra-se em Efésios capítulo 4, onde Paulo vai listar uma série de procedimentos, ou de atitudes, ou de posicionamentos, ou de comportamentos, que aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz precisam então agora viver dioturnamente. Efésios capítulo 4, o texto nosso de referência é o verso 32, porque será a ênfase que eu quero trabalhar nessa reflexão dessa manhã, mas a gente poderia começar essa meditação a partir do verso 17, e ela se estenderia até o capítulo 5, verso 20, onde ele vai amarrar toda essa linha de raciocínio no que diz respeito a esses elementos que fomos chamados para viver como cidadãos do reino de Deus. No verso 17 do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui a gente é convidado à reflexão, a pensar, a colocar ali a nossa vida na mesa e medir ali o que estamos fazendo e o que devemos fazer. E aí o apóstolo Paulo, então, ele começa, e se fosse resumir o texto, a proposta, a gente resumiria logo no primeiro versículo, que exatamente não vivam como vivem os gentios. Ou seja, não vivam mais como se vocês vivessem sem serem cidadãos do reino. Os gentios, eles vivem entregues a si mesmos, a sua própria sorte. Os gentios, eles são confundidos pelas suas próprias sabedorias. Os gentios, eles são pessoas que pensam estar no caminho certo, como diz o texto de Provérbios, mas que no final são caminhos que conduzem à morte. Os gentios, eles de fato não conhecem o que é bom, porque o que é bom vem de Deus. O que é bom se aprende de Deus. Entenda que quando eu falo o que é bom, não é o que é bom no sentido de moralmente. Existem muitos gentios moralmente bons, mas quando eu me refiro àquilo que é bom de fato para si, aquilo que faz dar sentido à vida. Os gentios não têm esse conhecimento, porque isso vem de Deus. E quando fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, isso foi nos apresentado. Viver a vida com Cristo é o melhor que temos. É o melhor que
podemos alcançar. Nada além de uma vida com Cristo pode superar nenhuma expectativa que tenhamos para a nossa vida. Nenhum planejamento, nenhuma proposta, nada. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz: eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Do verso 18 em diante, o apóstolo Paulo ele vai começar a descrever uma série de características, uma série de comportamentos, trazendo aqui um paralelo de como é a vida vivida na inutilidade dos seus pensamentos e como é uma vida vivida na direção de Deus, como é uma vida vivida segundo os padrões do reino que Cristo nos trouxe, nos chamou para viver. E eu queria então focar exclusivamente em um desses padrões, entre vários que existem. Viver a paz, viver o reino de Deus por meio do exercício da misericórdia. A gente aprende na palavra do Senhor que a misericórdia ela vai muito além desse conceito novo e recorrente, esse conceito que entrou na moda, né, que é o conceito da empatia. Precisamos ter empatia, precisamos ser empáticos uns com os outros. A Bíblia nos chama para sermos misericordiosos. A misericórdia ela vai um pouquinho além da empatia, porque a misericórdia, na verdade, é você ter a capacidade de enxergar o sofrimento do próximo, é você ter a sensibilidade de sentir a dor do próximo, é você ter a capacidade de não olhar para si, mesmo diante da sua dor, porque você não consegue deixar de olhar para a dor do outro. A misericórdia, ela anda junto com a graça, onde Cristo nos ensina que não somos merecedores de nada, mas mesmo assim Ele nos agracia com aquilo que não merecemos. A misericórdia, ela entra com a provisão daquilo que mais precisamos. É literalmente você agir na raiz do problema. E quando se fala de agir na raiz do problema, é você saber e entender e discernir, a enxergar as entrelinhas das suas relações humanas. Porque ser misericordioso está se referindo aqui na sua relação de cidadão do reino, de você viver em paz com Deus, mas principalmente com o teu próximo. Eu não sei se os irmãos, acredito que sim, né? Já perceberam aí na caminhada cristã o quanto de irmãos em Cristo que buscam ter uma vida piedosa com Deus, mas ignoram o outro, buscam ser fervorosos nessa fé vertical, mas ignora o exercício da fé horizontal. Porque não adianta nada eu estar buscando paulatinamente uma relação fervorosa com Deus, se isso não me faz olhar para o próximo. É inútil. Talvez é por isso que o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ela não faz muito sentido. Eu dizer que sou de Cristo, mas não estou sensível ao outro, é incoerente. Quando fala de sensibilidade, não é simplesmente aquele sentimento de ter dó ao ver um sofrimento claro do outro. Eu costumo dizer que existem várias formas de a gente perceber o sofrimento alheio. E uma das formas mais, talvez difíceis de discernir o sofrimento alheio é quando o sofrimento do outro nos prejudica diretamente. É quando o outro que está ali em algum tipo de conflito
esse conflito acaba refletindo negativamente em você, acaba te afetando, acaba te prejudicando, e te prejudica de tal forma que a nossa tendência natural, como seres humanos, é de nos afastar, é da gente deixar de lado. Hoje em dia existe aí o conceito, afaste dos relacionamentos tóxicos, aquelas pessoas que te fazem mal, sai fora. E aí quando você olha para esse discurso, uma pergunta que cabe é: por que essa pessoa me faz mal? Existem só dois motivos para que isso aconteça. O problema está nela, o problema está em mim. Só dois motivos. Se o problema está em mim, eu preciso fazer uma autoanálise, eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso ir para o joelho e falar: Senhor, mostra aquilo que eu não estou vendo, porque tem coisas que eu estou fazendo e estou crente de que eu estou certo nas minhas atitudes e às vezes não estou. Eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso exercitar examinar-vos a cada um a si mesmo. Eu preciso fazer isso. Mas eu preciso também ver o outro, não naquilo que o outro me mostra, mas por trás daquilo que há no outro. Eu costumo brincar, em casa a gente gosta de crianças, de filhos e de cachorros, por isso que a gente tem muito, E lá em casa nós temos um cachorro que ele é fantástico. Ele, quando ele está acuado, quando ele está com medo, quando ele se sente ameaçado, ele mostra os dentes, ele fica com raiva, ele ataca. Pode ser quem quer que seja. Se ele assustou, se ele está com medo, ele ataca. E aí, quando você vê ele atacando, todo mundo fala: ele é bravo. Não, ele não é bravo. Ele está aí com medo. Ele está se sentindo ameaçado por algum motivo. Aqueles que gostam de estudar comportamento humano conseguem entender isso com mais clareza. Alguns comportamentos não são exatamente aquilo que pensamos que são, que é. Na verdade, eles traduzem outro tipo de atitude, outro tipo de motivo, de motivação. E aí, não é à toa que o texto aqui vai nos encorajar a tomarmos uma postura a fim de que o exercício da misericórdia ela não seja parcial, mas ela seja plena. O verso de número 31 nos diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Livrem-se de toda amargura. Quando a gente vai destrinchar aqui esses sentimentos, a gente vai ver que a maioria deles tem teoricamente origem advinda do outro, Eu fico amargurado porque alguém me deu motivos, para que eu me amargurasse. Eu fico indignado porque no meu senso de justiça ou no meu senso de razão eu não concordo com a postura, com a conduta do outro. Eu fico irado porque o outro foi contra aquilo que eu acho que é o certo, que ele tem que fazer. Geralmente a origem está no outro, E aí o texto está falando: livre-se disso, livre-se da amargura, livre-se da indignação, livre-se da ira, livre-se da gritaria, livre-se da calúnia, livrem-se dessas reações. Livrem-se desse olhar que coloca o outro numa caixa e que rotula o outro de tal forma que indisponibiliza a sua relação com ele. Livre-se disso. Por quê? Porque a
gente foi chamado para viver uma vida em paz. Tem muita gente que tem um conceito de viver em paz é viver afastado de tudo e de todos, né? Viver ali no campo, numa casa de campo afastada, só na natureza, não tem ninguém para te irritar, não tem ninguém para poder te estressar. E na verdade não. Viver em paz, o apóstolo Paulo diz que se depender de vós, tenha paz com todos os homens, né? Se depender de vós, tenha paz com todos. Se depender de você, aprenda a gerir suas emoções de tal forma que o outro não consiga, independente do seu sofrimento. Eu estou usando aqui o comportamento equivocado do outro como sofrimento, né? O meu cachorro, ele fica nervoso, ele fica estressado porque ele sofre de medo, ele sofre de insegurança. É o sofrimento dele, e a reação dele é esbravejar. Cada um de nós temos as nossas reações advindas de um motivo, uma raiz que nem sempre está muito clara, nem sempre é consciente, até para nós mesmos. E aí ele então fala, livre-se, ou seja, se depender de você, aprenda a lidar com as suas emoções de forma que você não se sinta afetado por aquilo que o outro te oferece. Isso me faz lembrar uma história. Eu pretendo utilizá-la aqui como uma ilustração, só para que a gente possa conseguir entender aqui onde eu quero chegar com essa nossa reflexão. Diz a história que havia uma cobra que estava perdida porque ao seu redor estava pegando fogo e não tinha para onde ela ir. E ela ficava ali totalmente desnorteada. E o calor aproximando, ela se tratando e foi ficando agitada. Chega um homem e resolve ajudá-la. E naquele impulso, mete a mão na cobra para tirá-la daquela condição, e a cobra vai e pica ele. E ele tomou naquela picada, sentindo aquele ardor, ele imediatamente solta a cobra e deixa ela continuar na condição que ela estava. Aquele homem, ele vai olhar para a sua dor e vai tentar de alguma forma remediar, pedir que aquilo se agrave. E logo depois que ele resolve o problema que foi lhe causado, ele novamente vai buscar uma outra alternativa para poder tirar aquela cobra daquela situação. E aí uma outra pessoa vai e diz para ele, rapaz, você é muito bobo, você foi lá com maior disposição para poder ajudar, e ela vai e te pica, e você mesmo assim ainda quer continuar a ajudar? Deixa essa cobra morrer, cara. Deixa ela queimar. Não faz nada não. Ela não merece. Esse cara, membro aqui da igreja, né? Deve ser conhecedor da palavra. Ele vira para o outro e fala, olha, a natureza dela é atacar. A minha é de ajudar. Eu não vou permitir que a natureza dela interfira na minha. Eu não vou deixar que o jeito dela agir dite a forma como eu devo agir. Eu vou continuar agindo conforme eu tenho que agir. Vou buscar outros recursos, outras ferramentas para que eu possa exercer aquilo que eu vim exercer de forma que eu não venha ser prejudicado. Mas eu não vou deixar de cumprir esse propósito. Aí, livre-se da amargura. Não deixe que o que você recebe do outro impeça de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer.
ou impeça de você ser aquilo que você foi chamado para ser. Por isso o verso 32 diz: sejam bondosos. Isso é uma marca de um cidadão do reino. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. É a mesma atitude que Cristo teve comigo e com você. Eu quero concluir aqui a nossa reflexão dizendo o seguinte: quando a gente está no campo, lidando com vidas preciosas para o Senhor, a gente vai com muita motivação para fazer aquilo que é o certo. Mas, diante do processo, da caminhada, acontecem várias coisas, vários desacertos, que a primeira coisa que a gente faz, eu vou falar que a gente não, que eu faço, é querer recuar, e recuar de verdade. Não é recuar só de tirar a mão e pensar uma outra forma, é de simplesmente abandonar o barco ali e falar: isso não é para mim não, isso está acabando comigo. Porque a gente fica no nosso senso de generosidade. Por exemplo, que o trabalho que a gente faz como a Cristolândia é um ministério de ingratidão, porque você faz e ainda recebe ingratidão como pagamento. E aí você tem que ter muito estômago para poder digerir isso, né? Você está ali com toda boa vontade, não está fazendo por questões financeiras, até porque se fosse por questões financeiras não estaríamos lá, e ainda assim a gente recebe ingratidão, a gente recebe murmurações, a gente recebe olha pequenas, mas muito pequenas atitudes de erro e ignoram todas as virtudes. E aí a vontade de falar assim: quer saber? Eu vou sair desse negócio, eu não vou continuar nisso não, porque eu não mereço. Só que aí logo a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos ensina, mas também ele nos faz lembrar tudo aquilo que foi dito. Então não tem como, quando a gente passa, por exemplo, como textos como este, não lembrar, não ter a voz do Espírito Santo ministrando dentro da gente, falando assim: olha, o que eu te chamei para fazer foi exatamente o que Cristo fez com você, porque você não merece, você é um ingrato, você insiste em fazer aquilo que ele não quer, e mesmo assim ele insiste em fazer aquilo que ele quer para você. Aí a gente ainda quer justificar: não, mas Senhor, mas eu sou diferente do outro. Nada, a gente é farinha do mesmo saco. Todos nós estávamos destinados ao mesmo inferno. Todos nós somos salvos pela mesma graça. Todos nós carecemos da misericórdia diária do Senhor nas nossas vidas. Todos nós, sem exceção. Desde os mais bonitos até os menos bonitos. Todos nós. E aí, quando essa realidade ela me confronta e ao mesmo tempo me esclarece, o verso 1 do capítulo 5 fala: você entendeu? Entendi. Então tá. Portanto, então, seja imitador de Deus, como filho amado, e viva em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, seja imitador de Deus. Resolveu com Deus? Resolvi. Agora vai e continua. Continuas buscando o exemplo de Cristo, buscando o modelo dele. E aí a gente vai então conseguir
viver a paz por meio da misericórdia. Que Deus nos dê coragem para isso, que precisa, porque viver isso um dia não é fácil, mas viver todos os dias é mais difícil ainda. Mais difícil, né? Viver um dia é difícil, mas todos os dias é mais difícil ainda. A gente precisa de coragem, a gente precisa da graça dele, da misericórdia, do amor, da motivação que enche os nossos corações para fazer aquilo que é da vontade dele e daquilo que a gente foi chamado para fazer. Amém? Oremos então. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem essa capacidade de renovar a gente quando a gente está prestes a agir por nós mesmos. A gente não foi chamado para poder fazer a nossa vontade, sim a sua. Por isso, nos livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e perdoa. Perdoa-nos quando pensamos em querer recuar. E como igreja, Pai, eu suplico ao Senhor, abra os nossos corações a vivermos não só um período ou um dia, mas plenamente a misericórdia do Senhor. Não só naqueles que são amáveis, mas principalmente na vida daqueles não amáveis. Ensina-nos a amar da mesma forma que o Senhor nos ama, de tal forma que sejamos constrangidos pelo teu amor, a fim de que amemos os outros em resposta ao amor que o Senhor teve por nós. Graças te damos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo que ministra os nossos corações, que possamos sair daqui, ó Deus, ainda reflexivos diante daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos cantar este hino com uma oração. É uma oração cantada. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos só um corpo em ti, com tendas e malícias, que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão.
essa palavra fique em nossos corações, que ninguém aqui seja pobre, mas que seja servo de Cristo, que exale o bom perfume do nosso Deus. Amém? Pedir o irmão Negro para fazer essa oração final, e assim nós vamos estar despedidos. Amado Deus, Pai bondoso, nós damos graças a Deus. Se nos deste vida, saúde, vai ficar aqui rendidos nessa manhã. É necessário a nossa reconhecimento, a nossa gratidão por aquilo que você tem feito. Neste momento que toda a humanidade sofre por uma pandemia, quando se pensa que vai melhorar, ela melhora, a tua misericórdia vai conosco. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos preserve as nossas vidas, não permite que nenhum homem nos venha nos ofender. Nós saímos da tua casa, ouvindo a tua palavra, em que nós não podemos recuar diante das dificuldades que encontramos, porque não aceitamos muitas vezes aquilo que nos é apresentado, Senhor, nós precisamos da tua misericórdia também. Então, que nos abençoamos, nos guardamos, que o Espírito Santo possa prevalecer sobre as nossas vidas, nos orientando, nos capacitando, nos dando a sabedoria necessária para fazer aquilo que tu desejas de nós, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a sucessão pastoral, Senhor, que o Senhor possa estar contribuindo nessa comunidade da escolha do nome que tem reservado para nós. Fica conosco, abençoa-nos, decorrente dessa semana. Cuida dos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos ausentes, nossos irmãos aniversariantes, nós estamos preservando os padrinhos e concedendo o santo. Fica conosco, perdoando nossas faltas, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.